Ave Maria, dos céus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai dessas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai dessas terras morenas, seus rios, seus campos, as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem o vento conduz. Conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Quando estou só, sentindo uma canção, preocupações perturbam meu coração. Então acalmo e espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Nesse momento tudo se transforma, me sinto forte
Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares tempestades. Estou segura, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. te guarde, como estiveres pensando, nosso bom Deus te use, onde te encontres na vida, que Deus te ilumine, com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar em cada passo teu. A mão de Deus virá te abençoar. Te perturbe,
Vamos auxiliar a espiritualidade a nos ajudar, porque a espiritualidade está sempre pronta. Basta que a gente acenda aquela luz dentro do nosso coração e eles se fazem presentes junto a nós. Então vamos aproveitar esse momento, colocando Jesus em nosso coração, em nosso pensamento. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, aqui na terra como em todo espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos sempre a fraternidade, o amor e o perdão em nossas ações diárias, como forma de reajuste às leis do Pai e àqueles nossos irmãos que esperam o nosso perdão. Reconhecendo, Jesus, a nossa pequenez diante de Ti e o quanto ainda necessitamos do Teu amor, do Teu fortalecimento e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, a corrente espiritual de proteção externa e a corrente espiritual desse trabalho. Que possamos, unidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, auxiliarmos os nossos irmãos que aqui vêm, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, dia 26 de maio, a Mocidade Espírita do Centro Espírita Ismênia de Jesus está completando 77 anos. E o seu Eduardo, que veio aqui cantar, né? Não sei onde é que o seu Eduardo está agora. Ah, está ali. Esse jovem, ele fez parte da mocidade aqui. Está vendo? Então, há 77 anos, claro, né? Quando ele vinha, ele ainda era bebê. Não é, seu Eduardo? E hoje nós estamos participando também do segundo encontro de conscientização da importância da família, que é um evento da USE, Santos e Cubatão. Então, cada casa espírita escolheu um dia para estar falando sobre esse tema, a importância da família. E quem vai nos brindar com a sua palestra é a doutora Giovana Campos. Então, aproveitem ao máximo a palestra de hoje. Boa noite a todos. Então, muito obrigada, Margarete, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, né, para falar sobre a família. Todos aqui estão com a família, alguns sim, outros não. E hoje aqui temos as relações familiares e alguns desafios. Temos alguns desafios, né, em família, né? Quem não, né? Bom, não é à toa, né, que a gente vê em família, né? Às vezes são tudo flores e às vezes nem tudo são flores, mas é lógico, né? É mais uma etapa que nós vamos vivendo, vivenciando para nossa evolução, né? Nós não somos perfeitos, né? Porque a gente já sabe, perfectibilidade, um dom divino. E estamos aqui exatamente para quê? Para a gente poder se melhorar, poder se conhecer e ser cada vez melhor, a melhor também, perto das pessoas com que nós amamos. Então, relações familiares e seus desafios à luz do Espiritismo. Então, meu nome é Giovana Campos, sou psicóloga, jornalista, sou membro da Associação Médico Espírita de Santos e vamos ficar aqui juntinhos, né, por alguns minutinhos na noite de hoje. Família. O que é família? Bom, por definição que nós temos aí no nosso dicionário, conjunto de parentes de uma pessoa.
grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, especialmente pai, mãe e filhos. E aí a gente vai perceber qual seria a base de uma família, né? Nós temos por base que a gente tem como preferência ter um respeito, que as pessoas que convivem, que habitam no mesmo lar, tenham este respeito um para com os outros, se possível vivam com muito amor e muita união, né? Para quê? Para que a gente possa ser cada vez melhor. É sempre assim? Não. Ai, meu Deus, por quê? Tem dias que o ovo está meio virado, que o siri está na lata, né? Que a margarina desandou. A gente vê o comercial da margarina, está todo mundo rindo, está todo mundo feliz. Verdade, mas o comercial da margarina dura quanto tempo? 30 segundos. Qualquer comercial de televisão dura mais ou menos 30 segundos. Hoje em dia, como o mundo está precisando ser cada vez mais rápido, está durando de 15 a 20 segundos. Então é mais fácil ainda sorrir. E o que a gente vê? Aquele sorriso, pode até ser amarelo, pode ser branco. Hoje o pessoal está numa mania de usar aquelas laminazinhas brancas, né? Já viram isso? Tá, aquele branco reluzente. E aí já faz assim, ó. É uma transformação incrível. Ou seja, não está tão real. Então é só para foto mesmo. Bom, o interessante seria que o sorriso durasse um pouco mais. Mas nem sempre é assim. Mas a gente pode fazer com que isso melhore. Então vamos lá. Será que a codificação fala um pouco sobre isso? Claro que fala. Os livros todos da codificação falam. Obviamente, não vou falar sobre todos os livros, porque eu tenho um tempozinho um pouquinho mais restrito. E eu acho que o pessoal tem que voltar para casa até para ver Vale Tudo. E Vale Tudo tem uma famíliazinha um pouquinho complicada, né? Tem uma mamãe muito querida chamada Odete Reutemann, que quem não está vendo essa versão já viu a outra. Tem umas pessoas que não viram a outra versão de 1988. Bom, quem viu a de 88 lembra a dona Odete Reutemann. Tem a de 25, parece que está numa nova versão aí. Morreu? Meu Deus do céu. Que spoiler, minha gente. Vamos lá. Livro dos Espíritos, 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Nós temos uma questão muito importante, nós temos uma lei de sociedade, uma lei de progresso que é própria do Espiritismo, que nos leva justamente a essa questão da nossa evolução. Nós precisamos aprender a progredir, a viver em sociedade. Se eu não aprendo a conviver, se eu não aprendo a como socializar, eu vou não aprender a olhar para o outro. Eu vivo só em mim mesmo. Eu vou ser uma pessoa egoísta. Eu não vou entender a necessidade do outro. Eu vou ter uma recrudescência do egoísmo. É dentro do meu lar que eu vou aprender a dividir com o irmãozinho. Muito embora tenha algumas brigas, essa roupa é minha, essa maquiagem é minha, esse pente é meu, sai daqui. É ou não é? A gente faz essas briguinhas todas em casa. Tem a bronca da mãe, tem a bronca do pai, tem a cara amarrada por um tempo, mas depois tem tá bom, peguei pesado. E aí a gente vai aprendendo o quê? A compartilhar. Ainda que a gente não goste de início, mas depois a gente vai aprendendo que
aquele prato de lasanha não é todo meu. Eu tenho que aprender a dividir. Mamãe fez, mas todo mundo vai ter que comer, né? Então, eu aprendo a compartilhar, a dividir, a saber que como que eu tenho que aprender a viver em sociedade. Eu aprendo na minha casa. Ainda no Livro dos Espíritos, uma outra questão, a questão 204, uma vez que temos tido muitas existências, pluralidade da vida, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Ou seja, será que a minha mãe, meu pai e os meus irmãos são sempre meu pai, minha mãe e meus irmãos? De repente a outra família pode ter alguma relação comigo? Aí os espíritos vão falar assim: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Por isso que às vezes nós encontramos um coleguinha de escola, aí depois um coleguinha que vem a estudar com a gente, que vem a morar perto da gente. Nossa, tão legal. Quem sabe foi uma pessoa que já foi da nossa família. Tantas pessoas que nós vamos tendo um laço afetivo, uma afinidade. Pode ter sido um parente? Uma pessoa do centro espírita, será que já foi nosso parente? Uma pessoa da mocidade que eu encontro um tempo depois, será que já foi nosso parente? Quem sabe? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, vem falar assim: há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas são mais frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Nossa, então quer dizer que tem algumas que podem se dissolver e outras podem se prolongar? Pois é, isso já começa a dar um conflitinho interno. Então tem umas pessoas com quem eu me afinizo e parece que eu já conheço há tanto tempo, e outras, nossa, é sangue do meu sangue, mas o que está acontecendo aqui, hein? A tal da Odete Reutemann. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Então, o que acontece, né? A gente vai vendo que é muito legal a gente ver uma família que se dá bem. É ótimo, é gostoso, é muito bom se rever, né? Mas às vezes a gente vê que tem algumas famílias, igual a família lá dos Reutemanns, que só dá ruim, né? A gente vê que para quem viu a novela, né? Para quem não vê a novela, desculpa o spoiler. Então tem aquela mãe complicada, tem aquele filho, né, que está meio brigado com a mãe. A Heleninha Reutemann, né, não sei por que aconteceu, que ela bebeu um pouquinho mais, né, ela acabou caindo. Para quem viu, eu não vi. Vocês viram? Eu não vi nada, não sei o que aconteceu. Então, algumas coisas acontecem na família
nesse estilo. E quando a gente fala em famílias complicadas, a gente vê que não é só filho complicado. A gente fala, aquela família é complicada. Não, o filho dá problema. Neste caso, né, a família lá do Vale Tudo, a gente vê que às vezes a mãe é meio complicada e isso vai passando para os outros. Mas o que acontece? Outras pessoas acabam dando tanto amor que vai suprindo. No caso, tem uma tia muito amorosa, tem um mordomo que trata com muito afeto, entre outros colegas, né, da própria família que acolhem, que escutam, que são esses laços. Se funciona aqui. Que tem esses laços que parece que já existiam, né? Que tem esses laços de simpatia, de comunhão de ideias. Bom, quando as pessoas olham, né, e só olham um recortezinho, sem olhar o todo, as pessoas costumam fazer julgamentos. Já pensou se a gente olhasse só um recortezinho, né, da novela e olhasse assim: Heleninha Reutemann bebeu. Nossa, que menina da pá virada, né? Por que será que ela bebeu? Por que Heleninha Reutemann bebeu, gente? Porque ela quis? Senão que ninguém viu a novela, né? Pode ser, né? Sim ou não? Ninguém viu a novela, tudo bem. Então, assim, ela teve um impacto emocional, ela estava com sede, ela pode ter bebido água, né, gente? Vocês não estão... Ela bebeu água, gente. É ou não é? Então, assim, quando a gente só vê um recorte, às vezes a gente faz um julgamento. A gente não sabe o motivo. Por que o rapaz gritou com a mãe? Ele estava nervoso com a mãe? A mãe não escutou o que ele falou? Então ele gritou para ela escutar melhor? A gente às vezes não sabe o contexto. Então quando a gente vê alguma coisa assim, aquele filho é ingrato, né? Maldoso. A gente precisa sempre saber a história toda. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um capítulo muito legal, que é o capítulo 14, que vai falar muito sobre honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é honrar, compreender. Não é concordar com tudo. Quando a gente fala honrar pai e mãe, é às vezes entender até o que eles fizeram de bom e de ruim. Fizeram de bom, o que eles fizerem de bom, ok, eu aprendi. Se eles fizeram algo de ruim, eu aprendi também, até a não fazer igual. Neste ponto aqui, a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. É uma revolta, e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar até que deseje esclarecer alguns pontos. Levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. E aí a gente vem a família tóxica, né? A família que a gente está tentando falar um pouquinho. O termo família tóxica, tóxico está na moda falar, né? O termo família tóxica designa um grupo familiar que traz uma angústia e um sofrimento, ou para uma pessoa ou para todo mundo, que tem um sofrimento emocional por causa de um comportamento que alimenta. Acontece que muitas pessoas não sabem identificar a forma adequada que esses indivíduos, pois teria que mergulhar na dor que eles causam. No livro Conflitos Familiares, de Richard Simonet, está lá escrito: espíritos que se prejudicaram uns aos outros e que, não raro, foram inimigos ferozes, reencontram-se no reduto doméstico.
Quantas e quantas situações a gente vê isso? Novela, séries, filmes, teatros, a gente vai vendo essas histórias de grandes conflitos. Para quê? Para que a gente analise, para que a gente aprenda, para que a gente não repita. Unidos não por afetividade nem por afinidade, sim por imperativos de reconciliação no cumprimento das leis divinas. Enfrentam inegáveis dificuldades para a harmonização, mesmo porque conservam inconscientemente alguma mágoa do passado. Daí as desavenças fáceis que conturbam a vida familiar. Naturalmente, situações assim não interessam a nossa economia física e psíquica e acabam por nos desajustar. Então, Richard Simonetti fala sobre essa situação que normalmente dá pano para manga para discutir em várias situações. Não é à toa que isso é enredo para falar, né, principalmente para novela. Por quê? Prende o público, gente. Prende o público. Vai lá no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Chico Xavier trouxe, através da narrativa de André Luiz, uma história muito linda, onde uma moça, né, para ganhar o amor, vai lá, sem contar muitos spoilers, mata um menininho para ganhar o amor de um homem. Mas aí o que acontece com a cabecinha dela depois? Só lendo o livro. Dá uma situação complicada, um super conflito familiar. Por quê? A mãe do menino também está lá no plano espiritual e só desajusta a coisa. Pior que a Odete Reutemann. Então, olha, a economia física e psíquica desajusta bonitinho. Quem falou que a Odete Reutemann morreu, hein? Ah, foi ele ali? Vamos saber. Seguindo aqui, Richard Simonetti fala: o que seria bom para a gente tentar equilibrar toda essa bagunça, né? Porque dá bagunça? Ou se dá? Vendo a novela a gente vê. Quem viu a novela lá atrás, na década de 80, alguém parece que viu, não sei, parece, né? Se não viu, ouviu falar. Parou o mundo, né? Parece que foi um silêncio. Eu não vi, mas alguém viu. Olha, o que é legal fazer para que a gente controle até e pacifique a nossa mente, pacifique o nosso coração? Exercer uma vigilância sobre o que se fala. Quando as coisas não estão tão legais na família, a gente tem uma tendência a falar mal das pessoas? Tem, né? Tem gente aqui que já tem. Dá vontade, porque às vezes a gente tem uma coisa mais forte do que nós. Fulano fez. Fez. Ou se não é aquela coisa de domingo. Você não sabe. Ou no grupo da família, às vezes excluído. Fulano removido, né? Exerça severa vigilância sobre o que fala. Geralmente, as desavenças no lar têm origem no destempero verbal. Nossa, tem gente que pega e pá! Mas olha, você não sabe. Agora eu vou falar. Mas é na hora, a pessoa fala que não sabe, que vai falar e pô. Diante de familiares difíceis, não diga é a minha cruz. Ou é o meu karma. Alguém fala, fulano é o meu karma? Tem gente que está escondendo, virando o rosto aqui. O único peso que carregamos, capaz de esmagar a alegria, é o bom ânimo, é o de nossa milenar rebeldia ante os sábios planos de Deus. Tem gente que está rindo aqui, eu acho que tem gente que está cheio de karma, né? Mas tudo bem, não vamos nos entregar agora. Elogie as virtudes do familiar.
Parece que não. A criatura querida tem alguma virtude. Por mais que a gente ache que não, tem alguma virtude, tá? Ainda que incipiente, e jamais critique seus defeitos. A gente fica assim, não é possível, né? Será que a pessoa tem alguma coisa para se elogiar? Será que não? Ah, mas você não conhece. Você nunca viu. Se você visse... Não, tem coisa boa sim, tem coisa boa. Acredite, tem coisa boa. Então, elogie as virtudes desse familiar. Ainda que incipiente, jamais critique seus defeitos. Então, como plantinha, uns como os outros, crescem na proporção que os alimentamos. Evite no lar hábitos e atitudes não compatíveis com normas de civilidade vigentes na vida social, sem respeito pelos companheiros de jornada evolutiva. Sem esses hábitos, fica difícil até sustentar a harmonia doméstica. E como já disse André Luiz, o que é interessante? Cultivar o diálogo. Tem pessoas que é complicado, que é mais difícil cultivar esse diálogo? Tem. Por quê? Tem pessoas que têm a razão 200% do tempo. 100% é até pouco. Então, vamos tentar cultivar o diálogo. A pessoa está certa, a pessoa tem razão, a pessoa está lá. Então, André Luiz fala aqui, quando os companheiros de um lar perdem o gosto pela conversa, a afetividade deixa a família. Por quê? Se você não consegue conversar, a coisa fica complicada. Também do livro, olha, Conflitos Familiares, de Richard Simonetti. Esse livro, ele tem em PDF na internet. Ele é fácil achar. Quais são as causas dos problemas? Bom, algumas pessoas têm uma mediunidade mais desequilibrada. Quando a pessoa tem uma mediunidade desequilibrada, está aí uma das causas dos problemas. Obsessão. Tem pessoas obsediadas na família? Tem. É mais fácil falar assim, tá lá, obsediado, tem que levar para o centro espírita. Tem que tomar passe de manhã, de tarde, de noite. De madrugada também, que o centro não está aberto. Gente, tem muita gente obsediada? Tem, mas também não é só a culpa do obsessor, tá? Tem gente que também tem que dar uma controlada no jeitão de ser. Tem provas, tem expiações? Tem. Às vezes, temos pessoas que estão passando por enfermidade. É difícil a gente cuidar 100% de uma pessoa que está doente. A gente cansa. Já ouviram falar do cuidar de quem cuida? O cuidador adoece, tá? É muito cansativo cuidar de uma pessoa 100% do tempo. Ter alguém em casa que está necessitando de cuidados. A gente vai cansando aos poucos. Aos poucos, né? E a gente fala assim, vários exemplos, né? Eu tenho uma pessoa em casa que tem uma enfermidade, uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, tem TEA, entre aspas, leve. Leve para quem? Cuidar de uma pessoa 100% do tempo cansa a gente aos poucos. Meu familiar está começando a desenvolver uma doença X, Y ou Z, e aos poucos os parentes estão saindo e eu estou ficando cada vez mais sobrecarregada. Isso vai dando uma minada na minha própria saúde. O cuidador vai perdendo as forças. Quando há algum crime, alguém, a mesma coisa, uma tragédia, né? Alguém desencarna violentamente, que pode ser um assassinato, um atropelamento, algo muito súbito. Isso abala uma família toda. Uso e abuso, dependência de álcool, drogas, que pode vir repentinamente, abala a família, e abala, não é só um núcleo, isso vai alastrando por toda a família, né? Então,
abalem muito várias pessoas. Não é aquele núcleo de pai, mãe e filho. Vai resvalando para outras pessoas, tios, primos, madrinho, padrinho, as pessoas que estão mais envolvidas. O que fazer? Investir sempre, sempre, sempre na educação. A educação religiosa, familiar, através de conversas, de uma maneira pacificadora, através de uma comunicação não violenta. A comunicação não violenta é comunicar de uma maneira correta, ter a comunicação assertiva. Não é brincar de adivinha o que eu estou pensando agora. É comunicar com palavras, de uma maneira que o outro entenda. Não é com... Então, você sabe, né? Eu sei o quê? Ah, você entendeu, né? Entendi o quê? Comunica com palavras o que está acontecendo. O que eu quero que o outro entenda. Não vou deixar entre linhas ou falar de uma maneira... Ah, mas você sabe o que eu quero dizer, né? Tem gente que já fala assim com o outro e o outro já toma um susto. E já dá até medo de perguntar o que eu sei ou deixei de saber. Ou tem uma comunicação meio passivo-agressiva. Como assim passivo-agressiva? Falando com alguma ironia. E aí o outro já não sabe se entendeu ou entendeu. Não. Então falar com certeza e uma assertividade de uma maneira clara que o outro entenda. É uma comunicação não violenta. Se eu não estou entendendo, ou se eu preciso mais esclarecimento sobre algum fato, eu tenho que buscar orientação. Uma orientação médica, uma orientação seja do âmbito necessário, para que o meu problema tenha um direcionamento, que eu consiga chegar a uma solução. Eu tenho um problema, eu faço o que com o problema? Eu preciso ter uma solução. Tenho um problema? Solução. Não é ter dois problemas. Problema, solução. Ok, eu tenho uma religião. Se eu sou espírita, eu vou procurar uma evangelioterapia. Eu vou colocar um pouco mais de religiosidade no meu lar, uma espiritualidade no meu lar. Ter essa proteção religiosa dentro da minha casa. Se eu tenho uma outra religiosidade, é interessante que eu busque o que mais me acolhe, o que mais conversa comigo. Então, se eu sou evangélica, eu vou procurar aquilo que me responde aos meus anseios. Eu sou católica, ok, eu vou pegar as palavras da Bíblia e assim por diante. Bom, eu deixo aqui o contato da Ami Santos ou o meu pelo Instagram para aqueles que quiserem entrar em contato. E lembrando as palavras que estão na Bíblia, né? Aqui Jesus, essas palavras estão em Marcos, capítulo 3, 20 e 21, ou também em Mateus. Vamos pegar o óculos. Mateus 12, 46, 50. E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui lhes disse: minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. É o trecho onde é perguntado, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, esse é o trecho onde Jesus pergunta, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles, exatamente, né, que fazem a vontade de Deus. São aqueles que estão ao meu redor, pregando aquilo que anseia o Pai. Queridos, agradeço muito a disponibilidade, o carinho de vocês. E lembrando, né, família somos todos nós que queremos bem um ao outro, fazendo bem um ao outro. Então, que eu desejo a todos um bom retorno, né, aos seus lares, levando sempre muita paz em seus corações. Um grande abraço.